Chega um paciente no consultório com hemograma mostrando uma pancitopenia. Para quem não lembra o que é pancitopenia, é quando você tem uma redução tanto de hemácias, quanto de leucócitos, como de plaquetas também. Então você já pensa, né? Caramba, será que isso aqui é câncer? Mas calma lá, pessoal. Existem várias causas de pancitopenia. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre elas. Hoje vamos falar sobre as 5 principais causas de pancitopenia. Primeira causa, quando você tem uma deficiência nutricional grave. A mais comum é a deficiência de vitamina B12, também deficiência de vitamina B9, também chamada de folato. A medula aqui, ela até tenta produzir essas células, só que elas saem de forma defeituosa. No sangue, você acaba vendo uma macrocitose, glicemia alto, com neutrófilos hipersegmentados e essa queda nas 3 linhais. E o bom é que isso aqui é reversível, né? Com uma suplementação adequada você consegue corrigir. Por isso a gente começa aqui falando por ela, porque ela é mais frequente, é mais fácil de tratar e mostra que nem toda pancitopenia é câncer. Segunda causa, quando você tem um sequestro periférico, um hiperesplanismo. Quando, por exemplo, o baço ele aumenta, ele sequestra e ele destrói essas hemácias, destrói as leucócitos, destrói as plaquetas. Então a medula ela reage, ela fica produzindo mais células, só que ela não consegue compensar totalmente. Então aqui o problema não está na medula, ele está na destruição periférica. É menos comum, só que ainda assim é importante conhecer porque ele muda completamente a abordagem clínica desse paciente. Terceira causa, quando você tem uma produção ineficaz, por exemplo, uma síndrome mielodisplásica. Agora a gente já está entrando em território um pouco mais sério, porque essa medula ela produz as células, só que a forma que ela produz é de uma forma defeituosa. Então tem uma maturação completa, tem uma morte precoce dentro dessa medula. Então o sangue periférico, ele mostra uma citopenia, mesmo que essa medula esteja completamente cheia de célula. Aqui não é um câncer agressivo, mas é uma neoplasia hematológica de baixo grau com potencial proliferativo. Então em alguns casos ela pode evoluir para leucemia aguda. Então por isso é importante que você conheça a condição que ela precisa de acompanhamento rigoroso. Quarta causa, uma falência medular, por exemplo, anemia plástica. Aqui a medula ela não produz célula suficiente. O tecido hematopoético ele é substituído por gordura. Então o reticulócito vai ficar mais baixo. É uma falência verdadeira dessa medula e ela exige uma investigação urgente. Ainda não é câncer, só que é grave e requer um manejo rápido. E quinta causa, as infiltrações malignas, os cânceres de medula. Leucemia, linfoma, mieloma, que eles podem infiltrar a medula óssea, vão suprimir a produção normal de célula sanguínea. Essa medula ela pode estar cheia de células, só que funcionalmente ela não está produzindo nada de útil, porque essas células malignas estão ocupando espaço. Então, por isso, um hemograma isolado ele pode enganar nessa fase inicial. Só uma morfologia cuidadosa dessa célula, só alguns exames complementares é que permite confirmar esse diagnóstico. Então, lembre-se, pessoal, pancitopenia não é diagnóstico, é um sinal de alerta. Sempre precisa se perguntar, será que essa medula ela falhou? Será que ela está infiltrada? Será que ela está produzindo mal? Será que esse problema é periférico? Porque sem método, você investiga de forma aleatória. Agora, com método, você transforma um hemograma alterado em um raciocínio clínico sólido. E muitas vezes em uma vida salva.